Vamos ficar de pé? Vamos ler, eu vou ler na carta, em Apocalipse. É uma palavra grega, quer dizer revelação, né? Capítulo 2. Mas eu vou ler o verso 14 e o 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque, que era o rei dos Moabitas, né? A lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Precioso Pai, esteja com todos nós aqui nessa manhã e usa-nos como instrumento teu para falar aos teus filhos e que o Senhor ponha essas palavras, os ensinam no coração de cada um, por revelação, por um entendimento vindo da parte do Senhor. E assim sairemos daqui agradecidos e fortalecidos, porque o Senhor nos abençoou com a sua palavra. Em nome de Jesus pedimos amém. Assentai-vos. O domingo antepassado, sem ser esse domingo passado, o outro, nós estivemos falando sobre como se forma uma denominação. E o assunto é muito vasto, é um assunto muito vasto e muito sério. Eu quero que você encare isto com seriedade, peça a Deus o entendimento, a revelação sobre isto, porque é um perigo. E não quer dizer, porque eu estou na mensagem, eu conheço a mensagem, que quer dizer que a gente tem uma compreensão correta do que significa muitas coisas da mensagem e, de um modo especial, este perigo. Este perigo sempre estará rondando as pessoas, os crentes da mensagem. Por isso é necessário ter um discernimento bem claro sobre tudo isto. Você vai encontrar nas mensagens o profeta, sempre ele adverte sobre estas coisas, o nicolaítismo, balaonismo, jezabelismo, essas coisas. Ele chegou a pregar porque sou contra a denominação. E outra mensagem, porque não somos uma denominação. E isto, como eu disse aqui, que a denominação não quer dizer por ser registrado ali no cartório e o governo pede a razão. Quem somos nós, o que estamos... Ele quer saber, mas ele não interfere. Ele não diz, você tem que crer assim, assim, fazer isso, aquilo. Não. Paulo tinha uma carteirinha de romano, mas ele não era romano. Assim também, irmãos, isso não faz ser uma denominação. Aqui nós somos registrados como Igreja Evangélica Cristã e a voz do pastor é mais conhecida como a voz do pastor. Mas isto aqui é algo local. Não estendemos isso como um guarda-chuva sobre a nenhum outro ministério independente. Deus, ele trabalha de uma maneira
com as pessoas, com aquela igreja local. Agora, uma denominação, ela tem o seu cabeça, ou os seus cabeças. A Igreja Católica tem o seu cabeça, o Papa. E é uma pirâmide. Começa ali o frade, o padre, vai o bispo, o arcebispo, o cardeal e, por fim, lá na coroa, lá em cima da pirâmide, está o Papa, o chefe máximo, que é chamado de papai. Papa quer dizer papai. As outras denominações, elas seguem a mesma trilha, só que algumas não, elas têm a igreja em tal cidade, esta igreja está subordinada a um conselho regional, ali tem os ministros que cuidam, são as autoridades, tem o conselho estadual, o nacional, e aí vai, e até mesmo o internacional, os seus papas lá em cima. E as pessoas que estão dentro de um sistema denominacional, os ministros que estão ali, eu já ouvi de ministro nos dizendo o seguinte: eu sei que vocês ensinam o certo, pregam o certo, falam o que é certo, mas eu não posso. Eu creio em tudo isso, mas eu não posso tomar uma posição do que é que eu vou viver. Quer dizer, estão vendidos por um ticket de refeição. Não tem coragem de tomar uma posição ao lado do que é certo, porque depende da sua manutenção. São pessoas assalariadas, são empregadas daquele sistema. São empregados, têm as suas férias, têm também as suas aposentadorias. Em outras palavras, é uma firma religiosa. E eles simplesmente têm suas doutrinas, impõem, e deve cada um andar de acordo com aquela linha imposta. E as pessoas e aqueles líderes têm que caminhar na linha, caso contrário, são jogados fora. São tirados fora, sem a mínima compaixão. Então, é um sistema de homens guiados, manobrados por homens. E eles põem ali o que eles querem, dentro de suas conveniências. Eles usam a Bíblia, eles não deixam ser usados pela Bíblia, é o contrário. Usa a Bíblia naquilo que lhes convém. E o povo é ensinado a caminhar, a olhar para a placa daquela religião, para aquele sistema humano. Então, agora, Deus não está nestas coisas. Eu quero que você saiba com toda clareza que a denominação não pertence a Deus. Elas não são de Deus. A primeira denominação que surgiu no mundo foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o Estado casou com aquela primeira igreja de Roma, que já havia se desviado dos caminhos de Deus, e mais por uma manobra política do rei Constantino, então ele procurou controlar tudo em um verdadeiro ecumenismo, unindo os pagãos, os cristãos, e alguém poderia dizer, o rei se converteu, o rei se converteu. Não. O cristianismo foi que se paganizou. Tomaram o nome dos santos
e simplesmente trocaram o nome de seus velhos deuses. Por exemplo, Júpiter é São Pedro, Mercúrio é São Paulo, e Diana, vamos dizer, Maria. E cada um deus daquilo era protetor de uma área, como temos aqui, Santo Antônio dos achados e perdidos, né? E há pessoas que têm o espírito de Santo Antônio, não é? Gosta de casamento, fazer casamento por aí. Isso está errado. Isso está errado. Então, irmãos, temos o São Cristóvão, que é um santo mais moderno, é dos motoristas. Antigamente não havia caminhão, né? E aí está. Protetor disso, protetor daquilo. É o verdadeiro paganismo. Os dias santos cristãos, eles simplesmente mudaram o calendário. E aí se vai. Foi a primeira denominação. Quando diz que a Igreja Católica é a mais velha, é a primeira, sim, é verdade. No ano 325, 312 em diante, eles fizeram isto. Mas no início lá do cristianismo, no dia do Pentecoste em diante ali, não havia batista, metodista, católico, esse, aquele, assembleia, cruzado, ou isso, aquilo, não. Eles eram chamados os do caminho, ou simplesmente cristãos. Não havia esse monte de igrejas que se conhece hoje em dia. Então, esse sistema, eles não pertencem a Deus. Não são de Deus. Aí, isto é o que é. Agora, há pessoas de Deus ali dentro desse sistema. E é por isso que a Escritura diz: sai dela, povo meu. Deus tem pessoas dentro do sistema católico, do batista, de todos, mas ele diz: sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Deus manda que saia. E quando uma pessoa se adere a um sistema, ele vende a sua primogenitura, o seu direito de receber o Espírito Santo. Então, irmãos, há pessoas excelentes ali dentro. Entende? O sistema é como, a denominação é como uma gaiola. Mas as pessoas estão presas como um passarinho ali dentro daquela gaiola. E eu vou voltar um pouquinho. Como é que surgiu esse sistema? Para se a denominação. Eu disse que são 3 passos necessários para formar uma denominação, para formar um sistema do homem. O primeiro passo é o nicolaítismo. Nico quer dizer conquistar, e laos significa leigos, conquistar os leigos. A teologia ali, o seminário, diz que veio de Nicolau, que foi um dos diáconos. Entende? Que as pessoas tinham que ter primeiro a experiência com o pecado para depois vir ao evangelho. Não. Isso não é certo. Não há amparo na história em lugar nenhum para isso. Mas, olhando a composição dessa palavra, nicolaítismo, você vai ver, conquistar os leigos. Isso seria o quê? O domínio humano sobre o povo. O controle humano sobre a igreja. Tiraram o Espírito Santo da frente do povo e eles passaram a liderar
o povo como bem eles quiseram. Na primeira era da igreja, vocês olhem Apocalipse, ali Deus diz: tens, porém, isto a teu favor, que aborreces as obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço. Quer dizer, uma coisa detestável para Deus. E é para todos os verdadeiros, cheios do Espírito Santo, que conhecem essa manobra. Eles não querem ser manobrados pelos homens, eles querem ser dirigidos por Deus, pela verdade, pela palavra. Então, isso ali no meio da igreja primitiva era um espírito. Era um espírito que corria no meio de... Alguns irmãos defendiam isto, que a igreja tinha que ser manobrada, administrada por homens capazes. Não um Pedro que nem sabe escrever o nome, mas por homens cultos, homens que fossem líderes, homens que soubessem falar bem, se expressar bem. Então, mas sempre o ser humano, ele quis tomar as rédeas de Deus. Israel fez isso. Ali no livro de Samuel, vocês veem que eles pediram um rei para Samuel. E Deus disse para Samuel, eles rejeitaram a mim, rejeitaram a ti, Samuel, porque o modo de Deus dirigir o povo era através de profeta, era através de juízes. Num tempo de crise, Deus levantava um homem, ungia, e esse homem, então, debelava todas as rebeliões, os seus inimigos, e o povo queria que eles reinassem sobre eles. Disseram para Gideão: reina tu sobre nós, reina o teu filho, o filho de teu filho. Gideão disse: não, não, Deus reinará sobre vocês. Mas o povo, eles olhavam as igrejas, aliás, as nações vizinhas, elas tinham seu rei, tinham seu palácio, tinha seu exército, o rei tinha que fazer estrada, fazer pontes, e o rei saía na frente do seu exército. Criava-se exércitos, e Israel vivia aquelas 12 tribos como uma nação confederada. Quando vinha o problema, eles se uniam e venciam o adversário, e depois cada um voltava para a sua vida cotidiana. Mas alguns queriam um rei. E Deus disse: dê-lhes um rei. E Deus deu para eles um rei conforme o coração deles. Um homem alto, bonito, forte, um Saul, um desobediente. E guiou Israel durante 40 anos. E Deus disse: eu estive irado com Israel durante esses 40 anos. E na minha ira eu lhes dei um rei. Creio que é em Oséias que nos fala. Saul, filho de Cis. Agora, para onde aqueles reis de Israel levaram o povo? Levaram, pode ver nos livros, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vocês veem a coisa entortando. E chegou a um ponto de Deus destruir. Mandar Nabucodonosor para destruir a Judá. E Sargão II destruiu as 10 tribos de Israel. Sargão II era o rei da Assíria. Então, irmãos, isso é o que leva a liderança humana. Leva de mal a pior. Mal a pior. Então, começou com essa obra, vamos agora falar sobre esses 3 passos.
O primeiro passo é o nicolaítismo. Era somente um espírito no meio do povo, e Deus aborrecia e os santos aborreciam aquilo. Mas, como diz no livro dos selos, o primeiro selos, o cavaleiro recebeu um arco sem flecha. E diz a Escritura, ele saiu para conquistar. Era o espírito do anticristo. E ele começou ali no meio da igreja primitiva e foi simplesmente criando raízes, foi se aprofundando. Logo eles começaram a mudar as coisas. Pelo segundo século, muitas coisas já tinham mudado. Quando chegou o terceiro século, vemos que muitos deixaram de batizar as pessoas e começaram a batizar crianças. Deixaram de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e começaram a batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome. Eu sou pai, mas o meu nome não é pai. Pai é um título que se dá a um homem que teve a capacidade de gerar. Mãe é um título que se dá a uma mulher que teve a capacidade de gerar filhos. Não é? Mas o nome não é mãe, não é pai. Você tem um nome, eu tenho um nome. E Jesus disse que é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso não faz 3 nomes. Mas eles mudaram o batismo e criaram uma doutrina chamada Santíssima Trindade. Como que veio desenrolando isto desde o início da igreja? Antes era um espírito, quando deu no segundo século da igreja, aquilo tinha mais forças. Começaram a introduzir ensinos humanos ali dentro, como eu estou dizendo, e começaram uma discussão, sobre ofícios de bispo. Entende que o ofício de bispo é superior aos demais, porque nós temos dentro da Bíblia a palavra bispos. O que quer dizer bispo? Supervisor. É uma palavra latina. Temos a palavra pastor, que vem do hebraico, quer dizer um supervisor. E temos a palavra que veio do grego chamado presbítero. Entende? Mas tanto um quanto os outros significa a mesma coisa. Mas começaram a dizer que bispo era uma posição mais alta, superior aos pastores. Então logo nós vemos que surgiu bispos em várias regiões, Cesareia, Alexandria, entende? Constantinopla, Roma. E aí por diante, em várias regiões surgiram esses pequenos cabeças. E eles controlavam os pastores da sua região de uma maneira pessoal, como bem eles queriam. E como a igreja de Roma, como que começou essa igreja? Essa igreja ela começou por Június, qual o nome? Eu anotei aqui. E Andrônicos, né? Está em Romanos capítulo 16. Vocês poderão ver isso lá. Eles eram apóstolos. Eles começaram a igreja ali em Roma, pregando o evangelho, mas o rei Flávio expulsou os judeus. E como a coluna vertebral daquela igreja era judeu,
irmãos que tinham vindo da Judéia, cristãos, a igreja ficou vulnerável. 13 anos depois, quando foi suspenso essa portaria, eles voltaram em Roma. O que eles encontraram naquela igreja? Uma igreja misturada com coisas, adoração pagãs. E por mais que eles e outros, até Policarpo procurou fazer isso, mas não houve como reverter aquela igreja, trazer ela para os caminhos do correto. O que restou? Restou isso, levantar uma segunda igreja. Tomando alguns que se mantiveram e ganhando outros. Então levantou, agora temos 2 igrejas cristãs dentro de Roma. E vocês bem sabem que a falsa vinha, temos 2 vinhas, a verdadeira e a falsa, o trigo e o joio. E ali começou aquela luta intestinal, aquela guerra civil. E no ano 312, quando Constantino ganhou a guerra contra seu irmão, e ele disse que ele teve um sonho, viu a cruz no céu, com este sinal vencerás, e ele colocou o sinal a cruz nos escudos dos seus soldados, nos seus estandartes. Por quê? Ele viu que o cristianismo sobrepujava as demais. E ele procurou trazer o cristianismo, trazer todas as religiões em um verdadeiro ecumenismo. E, como eu disse, o cristianismo se paganizou. E ele apoiou qual a igreja? Ele apoiou a primeira, o bispo de Roma. E agora o bispo de Roma, com o poder secular, com o apoio do rei, então ele começou a influenciar certas autoridades para forçar os demais a virem subordinar-se a eles. Isso não foi uma questão de dias, não, isso levou séculos. Séculos, então começaram a perseguir, e como dizia, Jesus diz, forçai-os a entrar. E agora nós vemos cristão nominal matando cristãos. E a ponto que ficou a Igreja Católica, aquele espírito nicolaíta foi coroado. E aí começou as grandes perseguições. E nós tivemos também o bispo de Constantinopla, do Oriente, porque o Império Romano se dividiu em 2, o do Ocidente e o do Oriente. O do Ocidente caiu em 400 e pouco, mas o do Ocidente, mas o do Oriente, ele veio cair no ano 1453. E no Ocidente, no Oriente, ele tinha um apoio também do seu rei. É o que nós conhecemos como a Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica simplesmente excomungou o bispo de Constantinopla, e o bispo de Constantinopla xingou eles também e se apartaram. Agora que começaram de novo o namoro, entende? Pelo ano 1960, no Concílio do Vaticano II, que é um concílio voltado para unificar todas as religiões. E o que Constantino não conseguiu, agora vai conseguir. É o ecumenismo, a união das igrejas, das religiões.
e por isso anda sendo feita uma Bíblia para judeu, para católico e para protestante. Eles têm feito isto para acomodar todos. E a pregação é bonita. Há um só rebanho e um só pastor. Entende? E sabemos que será fortalecido pela imagem da besta. O que é a imagem da besta? É justamente o que formará. Esse concílio vai formar um grande poder. Entende? E esse poder, ele é administrado, como nos mostra nos selos. Ele é um poder econômico, quem manda é o dinheiro. É um poder político e é um poder religioso. A religião é o que menos aparece, mas ela é o que domina. Vocês acham que o mundo teria interesse na Igreja Católica se eles não tivessem o ouro da terra, o tesouro do mundo? Olha os indianos, a religião deles, porque é pobre, que expressão tem? Na verdade, é um poder econômico. E nós estamos vivendo, entrando em uma nova ordem mundial. E daqui uns dias, quem não tiver o seu número. Você já viu, quando vai comprar em um lugar, eles dizem assim, você quer o CPF na nota? Hã? O teu CPF é o teu número, o meu é o meu número. E na hora que eles disserem, não compra, não vende sem o CPF. E nem tira a aposentadoria, o que você vai fazer? Hã? Irmãos, a coisa é mais tarde do que pensamos. Mas vamos voltar ali. Nicolaítismo é a administração do homem, humana. Deixa Deus de lado e pega a administração do homem. Eu não diria nada se esse homem fosse administrado pelo Espírito Santo, mas são administrados por cabeças inteligentes, por pessoas. Vamos dar um exemplo. O que é que impede da nossa igreja crescer, ser maior? Também vive falando aí contra o pecado, as roupas das mulheres, os cabelos das mulheres. A chefia diz, não fale mais nisso. Não toque mais nisso. Quer dizer, eles conduzem conforme eles querem. Então, agora tem o sistema de Deus. Só que o sistema de Deus, ele vem por consideração. E o sistema do homem vem por uma imposição. Então aí foi onde nós temos a obra dos nicolaítismo, dos nicolaítas, né? Não existe, eu vou repetir o que eu havia dito aqui, não existe pastor de pastores. Não existe. Você diz, mas como, irmão Febrônio, aqui não tem outros pastores? Eles são pastores auxiliares. Eles foram colocados com a vossa aprovação para nos ajudar. E se eles servirem bem, permaneça. Se não servir, eu teria que dizer, olha, irmão, desculpe, eu não quero mais você como meu auxiliar. Você não anda dentro das normas desse ministério. Por isso que o irmão Brana diz que os que pertencem ao ministério têm que crer na mesma doutrina, na mesma coisa. E aí o pastor teria que trazer diante da igreja, olha, o fulano de tal já não cumpre os seus deveres. E como é preciso. E dispensa, porque não é uma consagração vitalícia. Foi consagrado para ajudar ao ministério titular, ao ministério local. Agora, pastor de pastores, não.
Quer dizer, a gente levanta outras igrejas e tem outros pastores, eu sou o chefe daquele, chefe do outro, chefe do outro. Isso não. Cada pastor, ele é autônomo. É igual um filho quando ele casa. Você não vai mandar lá na casa dele. Você não vai lá levantar a tampa da panela e dizer o que ele tem que pôr dentro da panela. Não é assim? Agora, ele não deixa de ser um filho, ele tem uma consideração, se é que tem. Porque tem filhos que eles mantêm uma consideração. Agora, tem outros que jogam pedra. Mas não deixa de ser filho também, né? Então, amados, esse assunto de autoridade sobre pastores, aqui é onde eu quero que vocês entendam. Nós não estamos livres, porque denominação é um espírito. E esse espírito, ele nunca morreu. Se ele não morreu ali na igreja primitiva, pelo contrário, ele se fortaleceu nas eras futuras. Criar um grupo de homens, entende? Para dominar o plenário. A comissão, um grupo de homens, vamos formar aqui um grupo de homens, esses é para formar, para controlar os demais pastores. Não, pode ser com a igreja, mas pastores não. Mas há pastores que têm um pescoço bem mole e se submete à canga. Por isso eu não creio, irmãos, todo grupo fechado, em maior ou menor porção, eles têm um tanto do espírito nicolaíta. Eles têm um tanto do espírito balaonita. E vão até chegar à plenitude, que é jezabelismo, ao jezabelismo. São esses os 3 passos para se formar uma denominação. Por isso Deus diz o seguinte: na terceira era, que é a era de Pérgamo, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Nos fala desse sujeito, Balaão. Eu quero recomendar a vocês a lerem o livro de Números, do capítulo 22 até o 25. Você vai entender o que fez Balaão. Quem era Balaão? A pessoa, o Balaão, ele era um profeta. Ele era um mercenário. Ele tinha dons, ele falava com Deus, Deus falava com ele, mas ele usou esses dons, o que Deus lhe deu, e vendeu para Balaque, o rei dos Moabitas. Por quê? Porque Israel havia chegado perto da fronteira de Balaque, e Balaque olhou aquela multidão, e ele queria o favor de Deus. Lembre que Balaque era dos descendentes de Ló. E Ló foi um homem de Jó. Não, é Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Eles criam em Deus também. E o que houve? Balaque mandou chamar Balaão para que viesse, amaldiçoasse Israel, e assim eles teriam o favor de Deus para vencer a Israel. E lá foi aquela comitiva, aqueles embaixadores. Quando eles chegaram lá na casa de Balaão e propuseram: você venha conosco, o rei prometeu te cobrir de honrarias. E Balaão tinha em seu coração desejos de ser honrado, desejo de dinheiro. Quando você vê um pastor que fala muito em dinheiro,
cuidado. Cuidado, que o rei dele talvez seja por aí. Então, o que aconteceu? Balaão disse para aqueles mensageiros: espere um pouquinho, pose aí, vamos passar a noite, eu vou orar a Deus, eu não faço nada se Deus não me mandar, e amanhã eu daria a resposta para vocês. No outro dia, e Deus veio à noite e falou com ele: quem são esses homens aí, Balaão? Ah, Balaque me mandou por isso, por aquilo, para que amaldiçoasse Israel. Deus disse para Balaão: não vá, aquele povo é abençoado. No outro dia de manhã ele levantou e os embaixadores queriam saber o que ele falou, o que Deus falou. E ele disse: olha, Deus não me permitiu ir com vocês. Deus não me permitiu. Quer dizer, se dependesse de mim, eu já estava lá. Mas Deus não me permitiu. O que fez Balaque, o rei dos Moabitas? Mandou propostas melhores, embaixadores mais nobres, e a pergunta era: você não crê que eu posso te recompensar? Balaão chegou a dizer: mesmo que me desse a casa cheia de ouro, eu não poderia transpassar a lei de Deus. Mas pose aí, eu vou ver se Deus trocou de ideia. Pose aí. À noite, Deus veio e disse para eles: eles vieram, né? Então você vai com eles. Ah, irmãos, aqui está uma coisa que nós devemos temer. É as duas vontades de Deus. Deus tem uma vontade permissiva e uma vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus é esta que vem das Escrituras. Por exemplo, a mulher não deva pregar. Está escrito. Mas vai dizer para as nossas pregadoras aí fora: olha, você apanha. Quem é você para me dizer isso? Se Deus tem ungido, tem abençoado, tem feito isso. Não duvidamos. Mas uma coisa é certa: Deus proibiu vocês ocupar o lugar de evangelistas, de pastores. Esse lugar pertence ao homem. Mas Deus, quando a pessoa não quer a vontade perfeita, é o que está escrito, Deus tem a vontade permissiva. Vai. Pode ir. É igual Deus diz para vocês, jovens, que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, com ímpios, né? Com ímpios. Um casamento entre luz e trevas. Mas o que acontece? Dão volta e aceita. A vontade perfeita está aqui, na Bíblia. Agora, quando a pessoa não quer a vontade perfeita, Deus tem a permissiva, como ele fez com Balaão. Vá, pode ir. Ah, mas Balaão foi feliz. E ele foi mais cego do que a jumenta que ele ia montado, porque a jumenta viu o anjo lá na frente, que queria cortar a vida de Balaão, e o próprio Balaão, profeta, não via. Era mais cego do que a própria jumenta. Você peça a Deus a vontade perfeita e dispensa qualquer bênção que seja permissiva. E lá foi Balaão. E Balaão sabia chegar-se a Deus, da mesma maneira como Israel. Ele mandou construir 7 altares, sacrificou um cordeiro em cada altar. Balaque sabia como adorar, eles vieram ali. Mas na hora de falar,
Deus trocou as palavras de Balaão. Antes dele amaldiçoar, saiu bênçãos. Porque ele era um profeta e aquilo que fosse falado estaria amarrado com Deus. Foi o grande perigo que Israel incorreu, foi justamente a atuação daquele profeta, daquele mercenário. Israel incorreu em um grande perigo. E o que fez Balaque? Eu vou te levar ali para você ver vamos dizer, a parte mais fraca de Israel. Toda igreja, toda família sempre tem aquela parte mais fraca. Quem sabe de lá você poderá amaldiçoar. E quando Balaão, depois dos seus sacrifícios, fala Balaão, filho de Beor, o homem que viu a Deus de olhos abertos. Ele tinha um dom, mas ele queria usar, a sua pessoa queria usar aquele dom. É como hoje muitos pregadores, missionários, pessoas que oram pelo povo, isso, aquilo, mas usa para quê? No fundo, para angariar dinheiro, angariar fama, angariar posição. Esse era o homem Balaão. E o mundo está cheio de Balaãos. Por isso, em Mateus 7, 22, diz: muitos me dirão naquele dia, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos isto e aquilo. Jesus não nega dizendo que eles não fizeram isso, mas nega conhecê-los. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo, nunca vos conheci. Mas as Escrituras aqui nos falam o seguinte: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Não era seguir a Balaão, a doutrina. Que doutrina foi esta? Balaão, como ele não pôde pôr Deus contra Israel, pelas profecias, o que ele fez? Ele criou um ensino. Como diz, ele ensinou as moças de Balaque, entende? Ensinou para que eles viessem em um culto. Os israelitas, somos primos, né? Vamos lá, vamos ter companheirismo, vamos nos aproximar. E quando os israelitas foram ali, e aquelas moças começaram a se despir, se rebolar para cá e para lá, aquilo incendiou a carne dos israelitas e começou o quê? A fornicação, a prostituição. Porque Balaão sabia que tinha que fazer Israel pecar para colocar Deus contra Israel. E o que houve em Baal Peor? 24 mil pessoas morreram quando Deus teve que lidar com Israel pela praga. Pela praga. Igual quando Eva deixou o caminho e tomou o caminho da fornicação, o que houve? A morte entrou. Então a doutrina de Balaão é isto. E que vocês possam examinar mais profundamente. A partir da página 163 do livro das Eras, você vai encontrar isso bem explicado. A própria palavra Balaão, ela simplesmente significa como que diz? A palavra Balaão significa substituição.
Substituir a palavra de Deus pelo ensino do homem. E porventura não é isto que acontece nos sistemas religiosos? Não foi isso que aconteceu na terceira era? Substituir o velho ensino da Bíblia, substituir o batismo, substituir o Deus por formas, doutrinas erradas. A doutrina da Trindade, batismo trinitário, tudo isso são doutrinas de Balaão. Doutrinas de Balaão. E assim, irmãos, nós podemos ver como Balaão trouxe a idolatria para Israel, fez com que o povo comesse da idolatria, quer dizer, participasse. Também Constantino trouxe a igreja com as demais religiões e fez com que os cristãos participassem dos seus sacrifícios. Não é certo? E essa doutrina de Balaão, ela é muito lembrada. Até no livro de Apocalipse, Deus não esqueceu de nomear essa doutrina. Pedro também fez isto. 2 Pedro 2,15 nos fala dessa doutrina. Então, tenho que andar rápido, né? Primeiro passo, o nicolaítismo. O que é o nicolaítismo? É a administração do homem. O homem queria pegar as rédeas, então o homem queria substituir a liderança do Espírito Santo. Esse é o espírito denominacional. E logo quando eles tomam conta, infunde isso no povo, cria entre Deus e o povo um sacerdócio. Um sacerdócio, quando Deus, na verdade, quer um relacionamento com todo o seu povo. Mas tem que ali, eles queriam fazer um sacerdócio tipo o sacerdócio arônico, lá de Arão. E depois, qual é o outro passo? Quando entrou as doutrinas. Puseram velas, criaram purgatório, primeiro tiraram a Bíblia. Puseram velas, criaram purgatórios, começaram a rezar para santos, fazer santos. Você sabe como é feito um santo católico? Francamente, o Brasil, apesar de ser o país católico maior do mundo, é fraco em santo. Me mostra algum santo brasileiro. Teve uma aí, consagrada aqui em Santa Catarina, mas era italiana. Eu não sei nem o nome dela. Então, não compensa muito bom ser católico aqui nesse país. Primeiro, eles têm que provar que aquele homem ou mulher fez 3 sinais divinos, curou alguém. E aí, eles elegem o chamado advogado do diabo. Então, tem que correr um processo. Entende? Um processo para provar que aquela pessoa simplesmente merece ser santificado. Porque uma vez santificado, a pessoa é levada numa categoria maior e pode-se orar para ela, pode orar para ele, pode fazer igrejas em nome deles e tal, vira mais um santo. Então, eles têm essa disputa toda. Essa forma. Quando nós sabemos que santo é Deus. Uma pessoa ela é santa quando ela tem Deus. Se não tem, não adianta. Deus disse para Moisés, tira a tua sandália porque a terra que você pisa é santa. Não que a terra por si mesma era santa, mas porque Deus estava ali. Perguntaram ao irmão Brana, Deus está em sua igreja? Ele disse, não, Deus está em sua palavra. Se esta palavra está na minha igreja, então Deus está. Se não, não. É tão simples, né? Deus está nesse homem, nessa mulher, então é um santo, é uma santa.
Se não, não. Porque santo é o Espírito Santo. Amém? Então, nós temos aí esses dois passos. Eu recomendo a vocês olhar profundamente, peça a Deus entendimento. Não fique somente em nossas palavras, nossos ensinos, meu, do irmão Daniel. Não, conheça, ore a Deus, veja isto. Porque, como eu disse, esse perigo sempre estará nos rodeando. E o que faz uma denominação? Ela separa as pessoas do companheirismo. Olha o espírito denominacional. Ele forma grupos e esses grupos separam as pessoas do companheirismo. É o mesmo espírito. Não seja você uma pessoa simples a ponto de dizer, é da mensagem. Não. Quantos ismos têm surgido? Quantos grupos têm surgido? E só pode ter companheirismo entre eles. Então, irmãos, é preciso ter uma visão correta. E desculpa, não pensa você porque fulano ou beltrano é pastor em ver isso. Tem muitos pastores que não enxergam nada sobre este perigo. Por isso vão engolindo tudo. Qual é o terceiro passo? O jezabelismo. Jezabelismo vem de Jezabel. Quem era Jezabel? Era uma princesa pagã. Seu pai, para tomar o trono, havia matado o rei. E o seu pai era um sacerdote de Baal. E ela casou por conveniências políticas com Acabe, que era o rei das 10 tribos de Israel. Então, ela, através de um casamento ilícito, porque não se podia casar com estrangeiras. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 16, e você vai conhecer toda essa história até 2 Reis, capítulo 9, quando Jezabel foi... os cães comeram ela. O que fez Jezabel? Eu quero que vocês lembrem disso. Mulher na Bíblia nos fala de uma igreja. Mulher representa a igreja. Entende? Por isso que em Apocalipse 17, a igreja católica é representada como uma mulher embriagada com o sangue dos santos, entende? E amontada naquele dragão, que é o diabo. Apocalipse 17. Vocês poderão ver isso aí. E Jezabel casou com o rei de Israel. Foi um casamento ilícito, um casamento político. Foi o que Constantino fez, apoiou aquele primeiro bispo de Roma, soltou dinheiro, agora vocês podem fazer catedrais, pode isso, pode aquilo, tem o nosso apoio. E o que eles fizeram com este apoio? Perseguiram os demais irmãos. A tal ponto que do ano 400 e pouco, segundo o livro Martirologia, o católico, eles dizem, no tempo de Agostinho, de Hipona, eles, até o ano 1700 e pouco, foi morto, segundo eles, 68 milhões de hereges. 68 milhões. Olha, por isso que ela é vista em Apocalipse 17, João ficou admirado vendo aquela mulher embriagada com o sangue dos santos. Ela tinha cruzes, ela tinha tudo. João ficou perturbado. O que é isso? É que mulher representa igreja. E o pior de tudo, nos diz a Bíblia,
que ela tem filhas. Ai, ai, ai. Quem são as filhas da grande meretriz? As igrejas protestantes. As igrejas protestantes. Na Idade Média, naqueles tempos, você não podia separar, preste atenção, já estou terminando. Você não conseguia separar a igreja do Estado. É igual os muçulmanos. A religião muçulmana, quando Maomé nasceu com a espada na mão. Pode ver que ela e o Estado sempre estão unidos. E quando se une igreja e o Estado, um vai servir ao outro. O Estado vai servir para ser a fins religiosos, ou a igreja vai servir a fins políticos. Por isso esses dois reinos, esses dois governos, têm que ser sempre separados. Desculpa, irmãos, eu vou entrar. Vocês viram como foi vergonhoso, nessa última eleição nossa, crentes mergulharam de cabeça aí atrás de Bolsonaro e outros em Lula. Gente, nós não temos nada com isso. Você elege aquele que você quer, entende? Mas eu digo uma coisa, olha os princípios de cada um. Olha o que eles prometem. E eu havia dito a vocês, olhe as famílias, o que é que eles fazem. E hoje nossas escolas estão empurrando de goela abaixo essa coisa de gêneros. Isso é o que você elegeu. A destruição de família. Não importa quem fosse o outro lado, nós temos que olhar aquele que respeita mais a nossa fé, olhar na questão de família. Mas é isso o que fizeram. Mas vamos lá. O jezabelismo. Jezabel, quando entrou em Israel, ela simplesmente foi galgando poder, e Acabe, que é um tipo de um espinhaço de frango, né, um rei fraco, Jezabel dominava. E ela fez o quê? Ela era determinada, ela trouxe o paganismo para Israel. E misturou as coisas de tal forma, o ensino da religião de Baal, de Astarote, com o ensino de Jeová, de tal modo que o povo ficou balançando, né, sem saber se Baal era Deus ou se Jeová era Deus. No desafio, Elias chegou e disse para eles: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Deus gosta de definição. Se Baal é Deus, vá atrás de Baal. Agora, se Deus é Deus, siga-o. Vamos fazer um desafio. E fizeram aquele desafio. Nos dê 2 bezerros aí. Quer dizer, eu não quero que dê um só para me ter parte com eles, não. E que eles são muitos, que eles clamem ao seu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro. Vocês conhecem a história, né? E os profetas de Baal e de Astarote, que era o Baal feminino, né? Em outras palavras, chamada Astarte, clamaram, cruzou pelo meio-dia, e Elias lá, em alguma sombrinha, gritava: grite mais alto, vai ver que ele está dormindo. E chateava eles. E quando foi caindo lá pela tarde, antes das 4 ou 5 horas, antes do sacrifício, Elias diz: pare com essa coisa aí.
E eles se cortavam, eles falavam em línguas, entende? Aquilo era uma emoção, uma sensação tremenda. Mas o fogo não veio. Elias disse, vem aqui. O que fez Elias? Primeira coisa, restaurou o altar do Senhor, as 12 pedras, chamando pelos 12 patriarcas de Israel. Cortou a lenha, puseram em cima ali, e Elias disse, olha, meu Deus não é um Deus fracote, não. Pode jogar água. Aí, mais. Faça um rego ao redor do altar. Encha de água. Elias só disse, Senhor, eu fiz isso por ti, agora o Senhor prove que tu és Deus. E o fogo de Deus veio, não precisou de uma noite de oração, uma semana de jejum, não. O fogo veio, lambeu aquele sacrifício, as pedras, ou a água, tudo. E o que houve com os profetas de Baal? Elias diz, pegue eles, acerte agora as contas. 400 profetas de Baal e 400 de Astarte, dá 950. Levaram lá embaixo no rio e passaram a faca no pescoço deles. Então, nós vemos que Jezabel, ela colocou a sua religião. A Igreja Católica colocou a sua religião. E qual a denominaçãozinha que não coloca como um ditador a sua religião? É a mesma coisa, irmãos. Qual é o grupinho que tem o mesmo espírito que não coloca como uma imposição? Jezabel é a mulher, é a igreja. E ela tem suas filhas. E Deus diz, queimarei suas filhas com fogo. Sempre quando Deus envia a mensagem, aquela mensagem vai, depois vai esfriando e no final as pessoas criam um sistema, uma religião ao redor daquilo. E morre. Porque segundo a história, você nunca vai ver na história da igreja, Deus trazer um avivamento através de um sistema organizado, uma religião, uma denominação. Estão mortos, espiritualmente estão mortos. Por isso que Deus tem que levantar um povo novo, diferente, para pôr a sua palavra. Deus não trabalha com defuntos. E assim, irmãos, Jezabel introduziu o paganismo, mas eu quero terminar dizendo, o que foi imposto no concílio de Niceia por Balaão, por nicolaítismo, balaonismo, jezabelismo, essa união denominacional, eles não conseguiram manter toda a vida. O Concílio Mundial agora vai conseguir trazer todos sob uma bandeira. É como eu disse, é um sistema político, democracia, você já vê isso aí. É um sistema financeiro e um sistema religioso. A nova ordem mundial é feita disso aí. Leia Apocalipse capítulo 13, sobre a segunda besta que surgiu da terra. Então, uma denominação, ela é formada nesses 3 passos. Até que chegue à posição de Jezabel, uma igreja. E ela não perdoa, não tolera, não releva, como fez Jezabel. Matou os profetas, os sacerdotes, os homens de Deus,
a tal ponto que Elias pensou que tinha ficado só ele. Que faz aqui, Elias? Ah, Senhor, tem sido extremamente zeloso por ti, matar os teus profetas, destruir os teus altares. Só eu fiquei. E ainda me procura para me matar. Daí Deus diz para Elias, não, eu tenho um endereço aqui de mais 7.000 que não se dobraram. Estão espalhados por aí, mas eu sei onde está cada um deles, cada uma delas. Eles não beijaram Astarote, não, eles não se dobraram. Deus sempre tem um povo. Às vezes são muitos, às vezes são poucos, mas essa linha nunca arrebentou e nunca vai arrebentar até o arrebatamento. Amém? Então, vocês analisem essas coisas com mais critério, com mais cuidado e se resguarde. Como eu disse, eu volto a dizer, esse perigo sempre está rondando. O irmão Brana, alguém diz, mas o irmão Brana disse que essa mensagem nunca se denominará. Claro, a mensagem em si nunca vai se denominar. Ela sempre vai bater contra essas coisas. Mas e aqueles que dizem que estão na mensagem e não têm essa visão, não têm a revelação, não têm uma conversão genuína? Irmãos, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de todos. Fiquemos de pé. Feche vossos olhos. Senhor Deus, Pai querido, eu recomendo a todos estes irmãos e aqueles que ouvirão, Senhor, este pequeno ensino, que eles possam, ó Deus, se debruçar sobre isto e pedir do Senhor o entendimento correto, para que não sejam enganados hoje ou amanhã. Pai, eu recomendo eles a Ti. Recomendo cada irmão, cada irmã. Recomendo, Senhor, aos Teus cuidados. Que o Senhor nos ajude. Isso não é por força própria, não é por sabedoria própria, não é por empenho próprio, porque sabemos que são espíritos e somos advertidos que o que combatemos não é carne e sangue, mas é as potestades, os poderes do inferno. Pai, guarda teu povo, dê a cada um a revelação, o entendimento, a visão real do que é a mensagem, do que é Deus, do que é a verdade. Em nome de Jesus te agradecemos e pedimos do Senhor um bom dia. Amém.